Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a eletrodinâmica, falando agora de aparelhos de medidas, de como a gente pode fazer para medir valores de corrente, diferença de potencial que circulam em um circuito elétrico. Então, quando a gente pensa em um circuito elétrico, a gente tem ali vários componentes que vão fazer com que um equipamento funcione. Por exemplo, a gente vai ter um gerador de energia elétrica, pode ser uma bateria, uma pilha. A gente vai ter os fios que conectam os componentes desse circuito elétrico, uma resistência e uma lâmpada, por exemplo, se nosso objetivo for acender uma lâmpada. Então, um circuito elétrico simples, ele vai ter basicamente um gerador, fios conectando os componentes do circuito, uma resistência e o equipamento que a gente quer que funcione. Então, como é que vai acontecer a medida da corrente elétrica que circula ali naquele circuito, ou a diferença de potencial, a tensão que circula ali naquele equipamento, tá? Esses aparelhos, eles recebem nomes específicos para a sua função. Então, o primeiro equipamento que a gente vai ver é o amperímetro. O amperímetro, como o próprio nome já diz, ele é utilizado para medidas em ampere. O que a gente mede em ampere? A gente mede corrente elétrica. O ampere é a unidade de corrente elétrica. Então, a gente vai utilizar o amperímetro para medir corrente elétrica. Então, sempre que a gente pensar em medir corrente elétrica, a gente pode utilizar um amperímetro. Como é que vai funcionar essa medida da corrente utilizando um amperímetro? Então, a gente pensa em amperímetros ideais. O que significa um amperímetro ideal? Seria um equipamento que ele possui resistência nula, resistência interna igual a zero. Por quê? Porque se a gente quer medir a corrente que está circulando ali naquele circuito, a gente não pode ter nenhuma interferência do equipamento que vai fazer essa medida. Então, a maneira da gente diminuir a interferência, entre o aparelho que a gente está utilizando para fazer a medida e a medida em si é obter um amperímetro que tenha a menor resistência possível. No caso ideal, seria a resistência ser igual a zero, ser totalmente nula. Para a gente conectar um amperímetro no circuito e medir a corrente que circula ali, a gente precisa ligar esse equipamento em série. Por quê? Porque a gente precisa que a corrente que passa pelo equipamento de medida seja igual à corrente que passa pelo componente do circuito que a gente quer observar a corrente. Então, a maneira da gente obter isso é fazendo uma ligação em série. Por quê? Em uma ligação em série, a corrente que passa pelos componentes é igual. Então, a gente teria que ligar esse equipamento em um circuito em série. Aqui eu tenho um exemplo de um circuitozinho simples. Então, como é que funcionaria? Essa parte aqui seria o meu gerador, Por exemplo, uma pilha, onde eu tenho a diferença de potencial. Então, a corrente ela vai circular nesse sentido aqui, do polo positivo para o negativo. Então, eu vou ter uma corrente elétrica circulando no sentido horário aqui. Então, aqui é meu gerador, tem uma resistênciazinha desse gerador, da minha pilha, por exemplo. E essa corrente, então, ela vai sair do gerador, vai passar pelos fios e vai chegar até essa resistência aqui do circuito elétrico. Se eu quero medir a corrente que vai passar por essa resistência, eu tenho que ligar, então, o meu amperímetro, o aparelho que vai fazer essa medida de corrente, em série. Como é que eu faço a ligação em série? Eu posso, por exemplo, conectar o meu amperímetro aqui, A gente representa esse amperímetro no circuito elétrico por um círculozinho com a letra A. Nessa ligação em série, o que eu tenho? Os terminais da resistência ligados aos terminais do amperímetro, que vai estar ligado ao gerador. Então, ele está em série com o circuito e com o gerador. A corrente que passar aqui pelo resistor é a corrente que vai passar pelo amperímetro e vai me dar o valor dessa medida. Então, sempre que eu quiser calcular valores de corrente, medir valores de corrente em um circuito elétrico, eu utilizo
utilizo um aparelho chamado de amperímetro, que vai ter que ser ligado em série ao meu circuito e assim eu consigo obter essa medida. Como eu falei, no amperímetro ideal, a gente vai ter uma resistência interna nula, uma resistência interna igual a zero. Mas nos equipamentos reais, em um amperímetro real, isso não vai acontecer. A gente não vai ter uma resistência nula. Os melhores amperímetros são os que têm a menor resistência possível, mas uma resistência nula a gente não vai conseguir, vai ser um amperímetro ideal, tá? Existe também um outro equipamento que ele vai medir correntes muito pequenas, então ele vai ser um equipamento muito sensível, ele vai ser um amperímetro melhorado, ele vai ser um amperímetro que consegue medir correntes muito pequenininhas. Então, para um amperímetro que consegue medir correntes muito pequenas, a gente vai chamar de galvanômetro. Então, um galvanômetro, ele funciona como um amperímetro, só que ele é muito sensível, ele é capaz de medir valores de correntes muito pequenas, tá? Mas ele tem a mesma função. Bom, então a gente utiliza um amperímetro para medir corrente. E se a gente quiser medir voltagem, se a gente quiser medir diferença de potencial, a gente vai usar o voltímetro. Se eu quero fazer uma medida em volts, eu vou utilizar um voltímetro. Então, o voltímetro vai permitir que eu calcule o valor de DDP, diferença de potencial, ou a tensão que circula ali no meu circuito elétrico. Então, utilizando o voltímetro, a gente vai ser capaz de calcular a DDP de um circuito elétrico. Como vai funcionar esse voltímetro? O voltímetro, diferente do amperímetro, ele vai ter que ser ligado em paralelo. Por quê? Aqui eu queria medir a corrente que passa por cada componente do circuito. Então, eu tinha que colocar esse amperímetro em série compondo o circuito, para que a corrente que circula ali também passe pelo meu aparelho de medida e me indique o valor de corrente que está passando ali. Já o voltímetro, não. O voltímetro, ele vai me dar a tensão que passa ali pelo componente do circuito. Então, eu preciso saber qual é a tensão que eu tenho em dois pontos diferentes do circuito. Eu preciso que essa ligação seja em paralelo. Por quê? Na ligação em paralelo, eu vou ter componentes ligados ao mesmo ponto do circuito. Então, se eu quero saber, por exemplo, a tensão que passa por essa resistência R aqui, eu vou ter que ligar o meu aparelho que vai medir essa tensão no mesmo ponto dos terminais do resistor que eu quero medir o valor de tensão que passa por ele. Então, eu tenho que fazer uma ligação em paralelo. Eu represento por uma bolinha com a letra V, indicando que é o aparelho voltímetro para medir volts. Então, na ligação em paralelo, ó, eu estou ligando os terminais do meu aparelho de medida no mesmo ponto que eu quero medir a tensão que passa no circuito. Então, para o voltímetro, a ligação agora tem que ser em paralelo, não tem que ser em série como no amperímetro. E a resistência interna do meu equipamento, ela tem que ser a maior possível. Por quê? Como eu tenho o voltímetro ligado no mesmo ponto em que a resistência está ligada no circuito, o que vai acontecer com a corrente? A corrente que vinha se deslocando aqui no fio do circuito, ao encontrar esse ponto que está ligado tanto à resistência R como ao voltímetro, ela tem dois caminhos possíveis. Ela pode seguir para a resistência ou ela pode seguir para o voltímetro. E eu não quero isso. Eu não quero que a corrente vá para o voltímetro. Eu quero que ela passe pelo resistor, para eu conseguir medir a tensão que circula nesse circuito aqui. Então, eu preciso que a resistência do voltímetro seja a maior possível. Para quê? Para que a corrente escolha o caminho de menor resistência. Então, eu preciso que o voltímetro tenha uma resistência interna infinita, no caso do meu voltímetro ideal. É claro que a gente não vai conseguir construir um aparelho que tenha uma resistência infinita, mas a gente
quando pensa em voltímetros reais, são equipamentos que têm uma resistência muito grande. Para quê? Para que o aparelho funcione só como aparelho de medida e não como um componente a mais do circuito, onde a corrente elétrica circula ali. Então, no caso do voltímetro, a gente tem ligação em paralelo, resistência infinita ou a maior possível. No caso do aparelho para medir corrente elétrica, o amperímetro, a gente tem ligação em série, resistência interna nula ou muito pequena, mais próxima de zero. Além desses dois equipamentos, do amperímetro e do voltímetro, a gente pode ter também o multímetro. Qual é a função do multímetro? Como o nome diz, ele é multifunções. O multímetro, ele vai conseguir funcionar tanto na função amperímetro, então ele vai funcionar tanto para medir corrente elétrica, como para medir também DDP, diferença de potencial. Ele também funciona como voltímetro. E além do multímetro funcionar como amperímetro e voltímetro, ele também funciona como um ohmímetro. O que é um ohmímetro? É o equipamento que vai medir a resistência de um resistor, que vai medir a resistência em ohms, unidade de resistência. Então, o ohmímetro também vai ter a função de medir o valor da resistência de um resistor, tá? Então, o multímetro, ele vai ser um equipamentozinho que ele pode funcionar em 3 funções diferentes, tanto como amperímetro para medir corrente, voltímetro para medir diferença de potencial e ohmímetro para medir a resistência. Então, esses são os aparelhos que a gente consegue fazer medidas em um circuito elétrico. Para finalizar o conteúdo de eletrodinâmica, nós vamos ver agora a ponte de Wheatstone. O que é isso? É um circuito que foi idealizado pelo Wheatstone para calcular o valor de uma resistência desconhecida a partir de valores de resistências conhecidas. Então, é um circuito que ele vai ser montado de maneira que você tenha como determinar o valor de uma resistência desconhecida, tá? Como que vai funcionar então essa montagem? A gente vai ter 4 resistores ligados de que maneira? A gente vai ter um par ligado em série, outro par ligado em série. Então, quando a gente olha para esse desenhozinho aqui, que é o formato clássico da ponte de Wheatstone, vai ter os terminais do resistor 1 estão ligados com o resistor 2 e o resistor 3 está ligado com o resistor 4. Então, a gente tem um ligado ao 2 em série, 3 ligado ao 4 em série, 2 pares de resistores em série. E esse par de resistor aqui, R1 e R2, eles estão ligados no mesmo ponto que os resistores R3 e R4. Então, essa dupla está em paralelo com essa dupla. Então, a gente tem 2 pares em série que estão ligados em paralelo, tá? Com o gerador. O ponto A e o ponto C estão ligados a um gerador, que vai fornecer a diferença de potencial para o circuito. Ligado a esses 2 pares de resistores em série, a gente tem um galvanômetro. Lembrando aí o que é o galvanômetro. O galvanômetro é um aparelho utilizado para medir correntes. E não é qualquer corrente. O galvanômetro ele é capaz de medir correntes muito pequenas, ele é um aparelho muito sensível. Então, por menorzinho que seja a corrente que passe aqui, ele vai conseguir medir. A gente vai começar discutindo a situação onde a ponte de Wheatstone está equilibrada, está com uma corrente passando pelo galvanômetro igual a zero. A gente vai ver que a corrente que passa aqui pelo galvanômetro, que eu vou chamar aqui de IG, vai ser zero. Nessa situação de equilíbrio, a gente vai ver que vai ajudar a gente a determinar então essa resistência desconhecida, esse valor de resistência desconhecido, a partir de uma regrinha matemática. Então, a gente já viu que na situação de equilíbrio, a corrente no galvanômetro é zero,
Então, essa corrente no galvanômetro C0 é a minha situação de equilíbrio. Se a corrente é zero, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto aqui, então a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto D, também vai ser zero. Por quê? Se a corrente é zero, então a diferença de potencial também é zero. Porque diferença de potencial é igual a resistência vezes valor de corrente. Se a corrente é zero, a diferença de potencial também é zero. Então tá, já sabemos qual é a situação de equilíbrio que a gente vai analisar. Se a gente tem um gerador, a gente tem uma corrente elétrica que vai ser fornecida, que vai circular do terminal positivo para o negativo. Sempre vai ser o sentido da minha corrente. Então, o que vai acontecer? Quando essa corrente chegar nesse ponto A aqui, ela vai se dividir em duas. Uma parte vai para o resistor R1, então eu vou ter uma corrente chamada de corrente I1, e uma parte vai para o resistor R3, que eu vou chamar de I3. Essa corrente I1 vai ser a corrente que vai passar pelo R2, já que eles estão em série. Então, a corrente que passa no R1 vai ser igual à corrente que passa no I2. Então, I1 é igual a I2. Como eu falei que na situação de equilíbrio, a corrente que vai passar pelo galvanômetro é igual a zero, ela não vai se dividir em dois no ponto B. E quando ela chegar ao R4, o que vai acontecer? Ela vai se dividir para o R4, então eu vou ter um I4 aqui, e ela vai se dividir para o circuito, ela vai voltar para o circuito aqui. Temos a nossa corrente circulando aqui pelo circuito. Como que eu faço para determinar a resistência desconhecida a partir dessa formação? Como a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto D vai ser igual a zero, nesse tipo de montagem, a gente vai ter o seguinte, que as resistências cruzadas, elas vão ser multiplicadas e vão dar o mesmo valor. Então, se eu multiplico a resistência R1 com a R4, que está oposta a ela, a multiplicação dessas duas resistências opostas vai ser igual à multiplicação das outras duas, R2 e R3. Então, a partir dessa ideia de uma construção de circuito onde eu tenho 4 resistências associadas com uma desconhecida, a partir dessa montagem aqui, eu consigo determinar o valor da resistência desconhecida usando essa regrinha aqui. Desde que eu tenha uma situação onde a corrente que passa pelo galvanômetro seja igual a zero. Então, se eu busco essa situação onde a corrente que circula pelo galvanômetro é zero, eu consigo estabelecer essa relação de multiplicação e consigo determinar o valor da resistência desconhecida. Nesse exemplo aqui, se a gente tem, por exemplo, a resistência R1 desconhecida e eu quero determinar o valor dela, e eu conheço o valor de R2, R3 e R4, basta eu construir essa relação aqui de multiplicação entre as 4 resistências e calcular o valor dessa resistência considerando que a corrente que passa pelo galvanômetro entre as ligações das 4 resistências seja zero. Então, a ponte de Wheatstone vai ser útil num circuito para a gente determinar o valor de uma resistência que não é conhecida, a partir do momento que a gente conhece as outras 3. Então, sempre que a gente precisar determinar valores de resistência desconhecidas, a gente pode recorrer a essa montagem da ponte de Wheatstone.